Eu sou a Fernanda Belfort. E eu sou a Andréa Janer. E bem-vindos a mais um Duplo Clique. E aí, amiga, sua jornada europeia de começo de ano já começou, né? Já começou. Tô em Madrid. Sempre faço um pit stop quando eu posso aqui, na ida ou na volta, porque eu tenho um filho morando em Madrid e um morando em Segóvia. Então, sempre é bom passar por aqui, dar uma olhada neles, dar um beijo, curtir um pouco os filhos. Mas amanhã já vou para Zurique e de lá vou para Davos. Tô super animada aí com uma edição que tem tudo para ser épica, por muitos motivos, né? Se a gente já pode entrar nesse tema? Deve. Começar a contar? Vamos começar então, vamos lá. aí. Bom, vai ser minha terceira ida a Davos, sempre lembrando que eu não vou ao Fórum Econômico, né, o evento principal do Fórum Econômico, eu faço só a programação paralela, porque a gente, enfim, já falei disso aqui em outros anos, né, hoje Davos atrai quase 16 mil pessoas que vão para participar desses eventos paralelos, onde tem muito conteúdo, tem networking, tem negócios, né, tem muitas conversas que acontecem, então por isso as pessoas vão até lá. Nem vou entrar aqui hoje na complexidade logística que é chegar em Davos, né? Eu vou, como sempre, como conselheira do Instituto Beja, eu vou com a Cris Sultani, que é a fundadora do Beja, nós sempre vamos juntas. E a gente, enfim, reserva um apartamento com quase um ano de antecedência, né? Porque quase todos os hotéis ficam ocupados pelas delegações dos países. E nos últimos anos, Davos estava perdendo um pouco o brilho, estava perdendo um pouco a importância, né? É um evento que acontece já desde os anos 70, já teve seus momentos assim gloriosos, já teve acordo de paz entre países que foi assinado lá e tudo mais. Porém, nos últimos anos, vem sendo muito criticado por não ter mais a relevância que tinha antigamente. E eis que, ano passado, foram levantadas muitas denúncias contra o Klaus Schwab, que é o todo-poderoso, né, o fundador, e que ficou, né, na liderança do Fórum Econômico até o ano passado. E saíram uma série de denúncias de assédio, de fraude, assim, coisas muito chatas, para dizer o mínimo, contra ele. E isso, assim, foi o golpe final, eu acho, na reputação e na capacidade de Davos de atrair muita gente. E aí, ano passado, quando essas denúncias pegaram fogo, o fórum precisou tomar uma decisão. Então, eles afastaram o Klaus Schwab, ele se afastou, né, renunciou aí ao cargo, ele já está com quase 90 anos, né, também. E era super um family business, era ele, era a mulher e os 2 filhos, né. Mas ninguém na família teve, né, a estatura dele para assumir a presidência. Então chamaram quem? Larry Fink. Para situar nossos queridos ouvintes, Larry Fink é o CEO da BlackRock. E a BlackRock, ainda situando a nossa turma, BlackRock foi aquela empresa que lá pelos anos 2018, 2019, escreveu aquela carta, que a carta do Larry Fink sempre é muito esperada, né? E ele escreveu aquela carta que convidava as empresas a praticarem o que ele chamou de stakeholder capitalism, em vez de shareholder capitalism. E ele foi, assim, um choque no mercado financeiro, né? Porque ele veio trazendo todos aqueles conceitos que até então eram considerados meio de esquerda, né? Meio progressistas, essa preocupação social, com diversidade, com o meio ambiente. Tudo que o mercado financeiro nunca acreditou, ele foi lá e colocou nessa carta. E ele ficou sendo, assim, o herói, né, dessas pautas durante muito tempo. E com o passar do tempo, isso acabou, como a gente observou, né? Depois veio a pandemia, depois as coisas foram ficando complicadas e isso perdeu importância. E ele até deu uma recuada nesses temas. E lá vem ele como CEO interino do Fórum Econômico Mundial desde o ano passado. Então, tudo isso que a gente está assistindo agora, que é quase que um renascimento do Fórum Econômico em 2026, que chega a ter a presença do Donald Trump, que é algo inédito e que foi costurado durante meses, né? E costurado pelo Larry Fink, né? É algo assim que a gente não estava
não imaginou que pudesse acontecer. Ninguém estava preparado para essa volta, né, para esse retorno triunfal do Fórum Econômico. Então, a vinda do Trump presencialmente tem a ver com isso. Ele está vindo com uma comitiva enorme, enorme. Está vindo Steve Witkoff, Jared Kushner, o genro, Marco Rubio. Está vindo uma turma enorme, enorme. E assim, isso até me preocupa. Estou até com um pouco de apreensão assim, sobre como vai ser até a locomoção, a entrada nos lugares, porque tudo vai ter um esquema de segurança terrível, né? Mas isso tudo para dizer que depois de alguns anos em que o Fórum não tinha conseguido atrair tantos nomes estrelados, esse ano vai marcar uma das edições mais high level dos últimos anos. Tem 400 líderes políticos, 65 chefes de Estado e de governo, 6 dos 7 líderes do G7, que é também algo inédito. Aproximadamente 850 CEOs e presidentes de grandes empresas, além de quase 100 unicórnios e líderes do setor de tecnologia. O Larry Fink também conseguiu trazer Jensen Huang, CEO da NVIDIA, e foi atrás de várias cabeças estreladas do Vale do Silício. E conseguiu um feito, que é colocar essas pessoas no palco, porque eles não gostam muito de ir para o palco, né, do Fórum Econômico, porque hoje em dia os CEOs têm muito medo, né, desse escrutínio. Qualquer coisa que eles digam no palco pode gerar uma crise de reputação, então eles evitam, né, falar em público. E ele conseguiu trazer também algumas cabeças estreladas do Vale do Silício, né? O próprio Jensen Huang, que ele conseguiu, inclusive o Larry Fink, que vai entrevistá-lo no palco, né? Enfim, Satya Nadella, o próprio Demis Hassabis, que eu adoro, Dario Amodei, da Anthropic. Então vão ter muitos nomes realmente relevantes esse ano, durante a programação do Fórum Econômico e também na programação paralela. Eu consegui me inscrever em alguns eventos que vão estar tanto Demis Hassabis quanto Dario Amodei. Eu me inscrevi também em algumas conversas com John Kerry, até um café com Milley eu tô inscrita, gente. Tipo, vou lá para ouvir de tudo, de um tudo. Vai ser divertido. Incrível. E eu ouvi que tem alguns temas quentes, né, nessa edição. Um é Estados Unidos e Taiwan, sobre um potencial acordo comercial reduzindo tarifas e gerando uma promessa de 250 bi em investimentos taiwaneses em semicondutores nos Estados Unidos, com medo de em Taiwan esvaziar a sua indústria estratégica, mas acho que esse é um ponto. O outro é IA e energia, e as Big Techs devem gastar, né, 1,2 trilhões em infraestrutura de IA até 2030, e Washington quer forçar os data centers a bancar os upgrades na rede elétrica para evitar alta na conta de luz. Isso eu vi que até o Trump fez um post pressionando um pouco a Microsoft, que está fazendo uma instalação de data center, se comprometeu a arcar com um possível aumento de conta de luz, porque a hora que está tendo uma alta de demanda, né? Cada vez mais usando mais IA e mais data center. Então, está tendo essa relação e é interessante pensar o impacto que isso pode ter na inflação, na conta de luz das pessoas e até uma defesa de que essas empresas de data center deveriam não só fazer isso, de arcar com o que pode eventualmente subir o preço, mas também ajudar a desenvolver a infraestrutura e tudo para essas casas terem, sei lá, uma bateria, porque daí se aumenta muito a demanda de energia, eventualmente cai a energia, conseguir manter isso, ou pagar uma infraestrutura de colocar, e não é só, né, a gente fala muito de energia, mas também tem uma discussão grande em relação à água, que usa muito, e que também tem uma discussão entre criptos e bancos, com um lobby grande acontecendo aí, né, sobre stablecoins e tudo isso, que tá pegando também vai ser bastante discutido no mercado, lá. né? Não, e assim, a Microsoft é a patrocinadora da Casa dos Estados Unidos lá. Então, assim, também tem tem muitas articulações que acontecem nos bastidores que a gente não fica sabendo, né? Mas os Estados Unidos, para marcar a presença, né, do Trump lá e de toda essa delegação gigante que ele tá levando, vai ter uma US House. E os patrocinadores, eu não lembro qual era o segundo, um deles é a Microsoft. Vai ter, enfim, vai ter uma programação lá também.
E o outro eu não me lembro qual é, mas é alguém também que tem laços muito estreitos com o governo americano. Então é o Trump passando, né, o Pires e obrigando todo mundo a bancar essa casa. Ele vai fazer um pronunciamento na quarta-feira, 14h, horários da Suíça. O ano passado ele fez o pronunciamento recém-empossado. Não sei se você lembra disso, ele tinha acabado de ser eleito. Na semana que ele tomou posse, ele falou, eu lembro até do momento, sabe aquela coisa assim, eu lembro onde eu tava? Foi quinta-feira, 5h, foi tipo a última palestra da programação oficial de Davos, foi o Trump por vídeo. E ele nessa fala deu muitos recados, ele já explicou como é que a banda ia tocar, deu vários enfim, indícios de como seria o governo dele, numa fala realmente muito contundente. Então, eu até tenho programação nesse horário, mas eu acho que Davos vai parar para ouvir. Até porque a gente pode acompanhar online a maioria das palestras. Eu não sei se a do Trump especificamente vai estar aberta aí no site do Fórum Econômico Mundial. Quem quiser aproveitar, eu vou até conferir se tudo vai estar online ou não. Mas esse é o momento que a gente vai querer parar para ouvir. Até porque ele está chegando lá no meio de uma série de polêmicas, né? Como a invasão da Groenlândia, a invasão da Venezuela, a questão do Irã, né? Ele está naquela que ele vai não vai, se ele vai entrar no Irã ou não. Ele falou muito da Colômbia e o Gustavo Petro, presidente da Colômbia, vai estar em Davos. Então a gente fica pensando que conversa. Ele está levando, na verdade, né, o Marco Rubio, que é quem toca essas conversas normalmente, e ele está levando, isso eu achei muito interessante, o Steve Witkoff e o Jared Kushner, que foram os seus enviados para negociar o cessar-fogo em Israel. E o Zelensky vai estar em Davos também. Então me chamou a atenção, ele está levando o Witkoff e o Kushner, será que ele não vai... Provavelmente vão ter conversas ali a portas fechadas que a gente talvez só venha saber o resultado muito depois. Mas é interessante olhar e observar as pessoas que estão nessa delegação. E falando em inverno, neve, Europa, temos um outro tema que eu ia falar que está muito quente no momento, mas talvez esteja bem gelado, né? Já que eu falei de neve. Mas acho que essa semana não tem como a gente não falar da Groenlândia, né? Nossa, aqui então, na Europa só se fala disso. Eu fico com a TV ligada quando eu tô em casa e assim, obviamente esse é o assunto do momento, né? Então, acho que a gente pode fazer um duplo clique nessa história. Não sei se todo mundo acompanhou, né? Primeiro o porquê. Por que o Trump cismou com a Groenlândia, né? Acho que a gente pode trazer alguns fatos aí. Na verdade, a Groenlândia não foi o Trump que cismou, não, gente. A Groenlândia já é cobiçada pelos Estados Unidos há muito tempo, há mais de 100 anos, né? É que o Trump verbaliza, né? Ele fala, vai lá e faz, né? Então, acho que esse é uma característica dele que a gente tem que reconhecer. Mas, enfim, o que aconteceu, né? Eu acho que o que aconteceu essa semana foi que, para mim, 2 fatos bem relevantes, né? Foi o fato de que o Trump agora resolveu impor uma tarifa que começa em 10% e pode chegar a 25% sobre os países que estiverem contra a anexação. Anexação não, a aquisição, vamos colocar assim, da Groenlândia. Então, assim, já começou realmente fazendo barulho, comprometendo aí países como a França, a Alemanha, a Inglaterra, quer dizer, todo mundo que está contra essa operação vai ser taxado. Então, ele mais uma vez usando, né, um instrumento econômico para poder fazer valer a sua vontade, né? Então, acho que esse foi uma grande notícia que aconteceu essa semana, acho que aconteceu entre ontem e hoje. Outro fato interessante, mas que não deixa de ser um pouco também pitoresco, né, foi o fato de que 30 militares europeus foram enviados à Groenlândia numa operação inédita dentro da OTAN, com o objetivo de dissuadir uma possível ação militar dos Estados Unidos sobre a ilha. E acho que a gente acha algo pitoresco, né, porque assim, 30 militares europeus, né, tipo, a França mandou 15 soldados, alguns
alguns soldados suecos também foram, e os alemães mandaram 13 integrantes. Então, assim, foi uma espécie de um reconhecimento de terreno, né? Eles foram lá, a gente estava até rindo antes de começar, né? Tipo, como é que chega lá mesmo? Que lugar é esse? Tipo, tá mandando 10 pessoas pra falar, vamos descobrir onde é a Groenlândia antes da gente se comprometer com qualquer coisa, né? Exatamente, exatamente. Ela teve, assim, obviamente, a gente já falou disso em outros episódios, né? O poderio militar americano, ninguém tem, ninguém barra, né? Então, não é que a Europa tenha a intenção de desafiar uma invasão dos Estados Unidos, porque não tem nem por onde começar essa disputa. Mas eu acho que esse é uma ação que realmente tem um cunho político, né, de mostrar a união, né, porque só para lembrar aqui para todo mundo, é a primeira vez que um país pertencente à OTAN ameaça invadir outro país pertencente à OTAN. Isso nunca tinha acontecido, né? Então a OTAN, se ele fizer isso, para começo de conversa, é o fim da OTAN. E a OTAN é um órgão que traz muita segurança para quem está ali entre os países, né? Então é algo, no mínimo, né, curioso. Então, acho que essa operação teve esse sentido um pouco mais político de demonstrar apoio entre as nações europeias aí e tentar, enfim, também criar uma presença ali, porque os próprios moradores, né, da Groenlândia estão todos revoltados, né? Eu acho que tem alguns pontos interessantes, né? Aí, primeiro que eu estava vendo uma matéria da onde que vem o nome Groenlândia, que na verdade em inglês, né, que chama Greenland, que é a terra verde, e que isso vem do nórdico, né, assim, teve um viking que foi exilado e chegou à ilha por volta do ano 982, e segundo as sagas que contam e tudo, ele falou que se as pessoas se interessariam mais se o nome fosse bonito. Ninguém sabe o quanto ele teve a vontade realmente de meio que enganar, porque parece que existem áreas na Groenlândia que realmente são, né, fiordes verdes e tudo no verão, mas que a maior parte sempre foi gelo. E, por outro lado, é super interessante porque a gente tem a Islândia, né, Iceland, que quando foi nomeada, os primeiros exploradores que chegaram lá viram gelo, resolveram ser super honestos e chamar desse jeito. E aí, hoje, a gente sabe, né, que a Groenlândia é muito mais branca e gelada do que a Islândia, né? Ou seja, Greenland versus Iceland, mas mesmo assim, então, o quanto storytelling e branding, porque quando eu penso em Iceland ou Greenland, vem imagens totalmente diferentes. E uma coisa interessante também, né, ideia de que os Estados Unidos já comprou territórios no passado, né? O Alasca foi comprado em 1867 da Rússia e na época eles pagaram 7,2 milhões de dólares, o que equivaleria a 2 centavos de dólar por acre. Parece que vira uma mega piada, tipo, por que os Estados Unidos comprou isso ou não? Obviamente o objetivo era defender o território, né? E a Rússia vendeu porque também não ia conseguir defender, né? Tinha medo de perder o Alasca para o Reino Unido, através do Canadá, não tinha interesse econômico naquele momento, e que no fim, né, esse acesso estratégico ali para o Pacífico Norte, como começou a presença dos Estados Unidos nessa região, mas depois veio ouro, petróleo, gás, pesca, posição militar estratégica, e que esse erro ou piada acabou virando algo que fez sentido para os Estados Unidos. Eu estou sentindo uma mudança de narrativa também, cada vez mais eles estão falando em comprar a Groenlândia, toda essa papo que você está falando, né, das tarifas, a pressão econômica. Eu acho que a coisa está andando menos para uma invasão, porque realmente, assim, depois da Segunda Guerra, depois da Guerra Fria, né, a OTAN é super importante, vai ser uma mudança realmente de geopolítica, de forças, do que, como, né, o mundo é visto hoje, enorme, e acho que eles estão com um certo respeito a isso nos últimos dias. Mas como a gente falou no episódio passado, o Trump é o imprevisível previsível, né? Ele ameaça, a gente acha, não, imagina que loucura, de repente a coisa acontece ou não acontece, ele mesmo, né, tá ameaçando entrar no Irã, então tem um monte de coisa acontecendo. Eu acho que
ele realmente está querendo deixar um legado, né, de alguma coisa, essa fixação que ele está pelo Nobel da Paz, porque muitas coisas que ele tem feito também, ou tem ameaçado fazer hoje, estão, de alguma forma, talvez desproporcionais ou incongruentes com o discurso todo que ele fez, né, há um ano atrás, de America First. É muito chocante tudo isso, né? Eu falo assim que 2026, assim, acho que a gente não estava preparado para 2026. Mesmo com tudo que a gente viu em 2025, eu acho que a gente ainda não estava preparado para isso, não em janeiro, pelo menos, né? A gente mal está, enfim, retomando as nossas atividades, a gente já precisa, né, parar e tentar digerir tudo isso que está acontecendo. Mas a questão é que a Groenlândia não está à venda. Então, é que para o Trump tudo é uma questão de dinheiro, tudo é um negócio, tudo é uma transação. Ele já deixou isso bem claro em várias ocasiões, né? Nada, ele nunca aceita não, né? Quanto custa? Como é que a gente vai fazer esse negócio acontecer, né? Então, acho que ele vai buscar formas de fazer isso acontecer, mas ele já deixou claro que se não for por bem, vai ser por mal, né? E acho que isso que é o que está assustando todo mundo e está fazendo com que a Europa se una em torno dessa causa, né? Acho que essa ida, esse envio dessas tropas, apesar de simbólico, ele teve esse objetivo, mostrar que não vai ser fácil para o Trump tomar, né, a Groenlândia. E assim, a conversa que aconteceu essa semana com, acho que era o ministro das Relações Exteriores da Groenlândia, que recebeu o J.D. Vance e o Marco Rubio, ele fez um post muito interessante, ele fez uma declaração, na verdade, que virou um post muito interessante, em que ele fala assim: nós compartilhamos da mesma visão dos Estados Unidos com relação à segurança internacional. Estamos alinhados. Mas ele não precisa comprar a Groenlândia por causa disso, né? Nós podemos colaborar, podemos cooperar, e ele pode, enfim, investir na Groenlândia, colocar novas bases, né, aumentar aqui o seu arsenal de armas, tudo isso pode acontecer sem comprar a Groenlândia. Então, né, dá para a gente chegar num meio de caminho aqui, em que a gente continua sendo quem a gente e os Estados Unidos vai poder reforçar a sua segurança na região, que acho que é algo que, enfim, todo mundo entende essa motivação, de uma certa forma, ela até é legítima, né? Eu acho que é até importante, assim, a gente trazer esse contexto para todo mundo, né? Por que ela é tão importante, né? Ela tem uma localização crucial, né? Ela está posicionada entre as partes norte-americana e europeia da OTAN, entre a OTAN e a Rússia, e na extremidade oriental do Ártico. É uma localização geográfica muito, muito sensível, né? Ela situa-se onde o Oceano Atlântico encontra o Oceano Ártico. Então, navios e submarinos russos que saem de bases na região ártica em direção ao sul passam por águas entre a Groenlândia, Islândia, Reino Unido e Noruega, todos territórios da OTAN. Esses são pontos defensivos vitais para a aliança. Então, desde a invasão russa da Ucrânia em 2022, a OTAN intensificou patrulhas aéreas e marítimas nessas águas, conhecidas como Diuk Gap e Bear Gap. No fundo, existe até um consenso de que realmente a Groenlândia é um território assim, crucial, um território muito estratégico para a OTAN, né? Ela representa um ponto estratégico fundamental para a segurança no Atlântico Norte e na América do Norte, controlando passagens marítimas críticas, servindo como linha de frente para a defesa aérea e funcionando como posição vital para a detecção de ameaças de mísseis. Então, assim, a sua importância transcende a questão de propriedade territorial, sendo reconhecida como essencial para a segurança coletiva da OTAN. Então, ela, de fato, tem um papel muito importante. Então, a gente consegue entender por que para o Trump isso é tão importante agora. Eu lembrei que eu li uma parte, depois resumi, né, porque haja paciência, mas o New York Times publicou dia 11 de janeiro uma entrevista de 2 horas. Eles colocam, 3 jornalistas do New York Times foram entrevistar o Trump,
falaram de um monte de assuntos, e um dos assuntos foi a Groenlândia. E uma coisa que me marcou, foi até resgatar aqui para trazer, né, é que ele fala que, para ele, não é uma provocação retórica, né, esse realmente é um ativo geopolítico concreto, que não é só uma base militar ou um acordo, é território, ou seja, não é o que você está falando, já não precisa do território para isso. Ele defende que sim, né? E ele fala explicitamente que a posse, né, o ownership da Groenlândia é psicologicamente necessária para o sucesso. Tem uma hora que, e eu até fui entender o quote, né, que ele fala, mas quando perguntam se ele usaria força militar para tomar a Groenlândia, ele evita dizer que sim, mas não diz que não, né? Ele fala que I wouldn't comment on that, I don't think it will be necessary. Deixa uma coisa assim meio... Mas já está com tropas lá, então tem coisas nesse sentido. E quando perguntam realmente para ele se a Groenlândia é importante para os Estados Unidos, ele responde que psicologicamente é importante para ele. Psychologically important for me. Então, quer dizer, tem uma coisa aí que é forte. Agora, taco ou qualquer outro, fafo. Pafo. Fafo ou taco, entendeu? Aí a gente vai ter que ver para que lado vai, né? E essa semana também, ontem, na verdade, quando ele anunciou as tarifas que ele impor a vários países europeus, né? Ele escreveu na Truth Social, né, que é a rede dele, abre aspas, nós subsidiamos a Dinamarca e todos os países da União Europeia e outros por muitos anos, ao não cobrar deles tarifas ou qualquer outra forma de remuneração. Agora, depois de séculos, chegou a hora da Dinamarca retribuir. A paz mundial está em jogo. É assim que ele pensa, né? Tipo, a gente nunca cobrou tarifa de vocês, né? Então, assim, agora é hora de vocês retribuírem. Vocês estavam aí se beneficiando à toa, agora a gente vai cobrar o preço. Então é muito louco, né? Como ele pensa realmente que os Estados Unidos lutou muitas guerras e a Europa não ajudou. Ele está dizendo que ele defende a Ucrânia, está lá armando a Ucrânia, enquanto que a Europa não faz o seu papel. Enfim, é bem complexo. Em parte é verdade, mas também tem uma dominância americana enorme, né? Se eu for pegar o principal motor hoje da economia dos Estados Unidos, que é a parte de tecnologia, os Estados Unidos dominam todo o mercado europeu, né? Assim, todas as cloud services, todas as coisas. Então, pro bem e pro mal. E uma das brigas grandes que ele entrou também, né? Já vinha entrando, mas acho que agora a coisa realmente se formou, foi com o Banco Central, né? Com o Fed americano. Então, tem uma investigação acontecendo, né? Contra o Jerome Powell, que é o presidente do Fed, né, do Federal Reserve, exatamente, que ele começou a ser acusado de que tinha gasto mais dinheiro do que deveria na reforma, começou um monte de coisa, e ele fez um pronunciamento falando que, na verdade, o que estava acontecendo é uma pressão para baixar os juros, né? Que ele não concorda e, por causa disso, o Trump bateu o pé e resolveu arrumar uma investigação contra ele. Perfeitamente. E que é pressão puramente política. Essa é uma relação que a independência do Banco Central em economias como a dos Estados Unidos, né, é algo que nunca ninguém imaginou, antes do Trump ser eleito pelo menos, que seria quebrado. E é uma loucura, né? Porque o que acontece é que os Estados Unidos, justamente, né, todo presidente ou todo político quer taxas de juros baixas, porque isso alavanca a economia claro, cresce, tem mais emprego, dentro do mandato dele lá, tá tudo bem, né? E, como contrapartida, muitas vezes, vem inflação. Por isso que existe essa independência. Meio que tem um adulto na sala para falar, não, para, até aqui, ali não, como que vai? E existe, né, um processo de econômico acontecendo macro nos Estados Unidos, acho que desde a pandemia, né, amiga? A gente já nem fala mais tanto da pandemia, mas na pandemia, de repente, começou a ter muito dinheiro no mercado, de todos os auxílios que começaram a ser dados para as pessoas que não estavam conseguindo trabalhar, uma falta de produtos, porque teve, num primeiro momento ali, né, num primeiro momento não, durou algum tempo, né, mas
muitas das cadeias produtivas se romperam, né, e começou uma nova definição até isso. Então, tinha dinheiro para comprar, não tinha produto, veio a inflação. Para segurar a inflação, sobe os juros. A hora que sobe os juros, um monte de empresa e dinheiro que voava para as startups, para todo mundo, porque nos Estados Unidos o único jeito de você ter algum tipo de rentabilidade sobre o teu dinheiro era investindo em empresas. Você não podia ficar igual a gente fica no Brasil, né, com o dinheiro simplesmente ali no CDI, alguma coisa, e rendendo. E começou a ter uns juros sobre os bonds americanos, o que segurou a economia. Aí vem a inflação, começou a segurar a inflação. Isso é uma coisa que é o principal ponto dos Estados Unidos, né? Quando você fala de America First, a verdade é que o America First do Trump é para os ricos, porque a inflação continua pressionando, está presente, é um problema grande, e simplesmente baixar os juros não é uma solução para isso do ponto de vista macroeconômico, mas ele quer que aconteça, porque ele quer poder dizer que a economia está boa, que a inflação caiu, que foi uma das promessas que ele fez desde o início e não conseguiu. Mas isso é algo sem precedentes, de alguma forma. Ele chegou, né, o Trump, a chamar o Powell de teimoso, criticou as decisões, né, de política monetária. Então, já vinha uma briga aí há algum tempo. E o mandato do Powell, né, não sei se é um mandato como que chama, acho que sim. O mandato dele termina agora, em maio de 26. E o Trump deve nomear um substituto e provavelmente alguém aí alinhado com o caminho que ele quer. Se essa tensão continuar alta, pode ter bloqueios no Senado, reação dos líderes econômicos, um impacto no mercado financeiro. Então tem aí um tema grande acontecendo que a gente precisa ficar de olho. Até porque tem eleição em outubro também, eleição, né, para o Congresso em outubro. Então tudo que o Trump está fazendo agora, ele está de olho nessa eleição. A economia precisa melhorar até lá. Ele precisa fazer de tudo para a economia melhorar, para ele não, para ser menos um motivo, né, para as pessoas votarem nos democratas, porque a grande promessa, como você falou, foi a economia melhorar. Só que até agora os americanos médios, né, o americano classe média não viu isso acontecer. Então isso pode sim, além de todos esses outros, né, rolos que ele está metido, né, isso ainda pode piorar ainda mais o que ele está fazendo, a situação dele na eleição. E é difícil, né? A gente estava pensando agora, essa semana ele ganhou manchete, né? Ele ficou nas notícias por motivos completamente diferentes, né? Foi a questão da Venezuela, a questão da Groenlândia, o vai não vai do Irã, a questão do Jerome Powell, a briga com o Jerome Powell, a briga com o ICE, né? O ICE em Minnesota continua causando terror nas ruas, né? Tirando pessoas de dentro do carro, assim, cenas assustadoras, né? De repressão aos imigrantes. Aí ele resolveu suspender os vistos de 75 países, né? Inclusive o Brasil. Teve um zoom, mas depois a gente descobriu que eram somente os vistos de imigrantes, não os vistos de turista, mas serviu para causar um certo pânico em quem estava tirando visto, estava querendo viajar para os Estados Unidos e tudo mais. Então são motivos assim muito variados, né, pelos quais a gente não para de ouvir do Trump. E teve um que eu sou obrigada a comentar aqui bem rapidinho, foi algo que me deixou muito perplexa, foi a Maria Corina, vencedora do Nobel da Paz no final do ano passado, ter ido até Trump para oferecer a ele, para presenteá-lo com o seu Nobel da Paz. Eu acordei com essa notícia e eu fiquei perplexa, de verdade. Eu falei assim, a gente já tinha cantado a bola, amiga, de que ela ia fazer isso. A gente já tinha, mas assim, eu não acreditei que ela foi lá e fez isso. Eu falei, gente, ou ela é muito idiota, porque o Trump tinha na semana anterior, inclusive, humilhado a Maria Corina, né, dizendo por que ele não a considerou para o cargo, né, para ocupar o cargo de presidente da Venezuela. E ele disse, ela é uma mulher muito legal, mas ela não tem respeito suficiente para esse cargo. Ou seja, ficou todo mundo meio chocado, porque todo mundo entendeu que eles seriam aliados, né? E ele deu esse passa fora nela e ela vai lá e entrega
né, o prêmio, que aliás nem pode ser entregue, ele não pode ser gifted para ninguém, né? A verdade é essa, você não terceiriza o prêmio, você não transfere o prêmio, né? E eu fiquei refletindo, assim, tipo, ou ela é uma imbecil, ou ela é uma gênia. Porque se ela conquistar a presidência da Venezuela depois desse gesto, a gente tem que tirar o chapéu para ela. Não é o que parece, tá? Não é o que parece. Me parece que ela é só idiota mesmo. Mas vamos ver o que vem aí pela frente. Eu acho que não é nem uma coisa nem outra. Eu acho que ela tá tentando meio que politicamente, ou do ponto de vista de esperança, de mudança de regime da Venezuela, sobreviver. Sabe? Porque ele tirou Maduro, teve uma percepção inicial de que aquilo era o fim do regime. Hoje, tá claro que não é. A vice continua, o tal da Delcy, nada muito aconteceu, tá tendo um alinhamento com o governo, e eu acho que ela tá usando as pouquíssimas armas que ela tem para tentar influenciar isso. Eu ouvi, agora eu não consigo lembrar onde, mas eu ouvi algum analista, alguém falando que do jeito que ele é egocêntrico, vaidoso, a hora que ela ganhou o Nobel, que era para ser dele, ela, sabe, não teria nenhuma chance de nada. Não, mas é que, amiga, eu não sei até que ponto é loucura ou é bobeira, mas eu acho que ela tá meio que tentando assim, cara, o que eu posso fazer para ganhar esse cara de alguma forma, para tentar ter alguma chance de ter uma mudança de regime lá. É que esse Nobel nunca foi para ser dele. Eu acho que assim, Não, na tava cabeça tão dele, distante, né, amiga? Na da fanfic realidade. dele. Né, ele diz que ele apaziguou 8 guerras, que tipo, ninguém sabe quais são. Pelo contrário, ele começou outras várias, né? Então, assim, ele realmente vive num universo paralelo, né? De achar que, de fato, ele estava no páreo para ganhar o Nobel da Paz. E aí, nisso tudo, óbvio, tem vários questionamentos que estão sendo levantados sobre a idoneidade até da Nobel Foundation, né? Desse comitê de 5 pessoas que definem quem vai ganhar o Nobel da Paz. Até a credibilidade agora da Fundação Nobel está sendo colocada em questão, né? Por que ela foi eleita? Ela foi indicada pelo Rubio lá atrás, lembra disso também? A Maria Corina, Lembro disso. No ano anterior, tinha sido indicação do Marco Rubio. Do Marco Rubio. Então, assim, Uou. tem muita gente que acha que isso tudo foi uma grande armação. Que como o Trump não ia ganhar, dava para ela, depois ela dava para ele. Enfim, tem várias teorias da conspiração aí muito engraçadas, mas eu não me contive, assim, eu fiquei revoltada com o que ela fez. Mas enfim, vida que segue. Mas assim, do jeito que o Trump acredita no revisionismo histórico, inventa a história que ele quiser do presidente, coloca lá o Sleepy Joe embaixo da foto do Biden, na Casa Branca. Se ele tiver uma oportunidade de foto dele com o Nobel na mão e tudo, ele vai começar a escrever. O Smithsonian vai ter que colocar lá no museu que ele que ganhou o Nobel. Ele não colocou uma foto, semana passada, publicou uma foto dizendo que ele era o presidente interino da Venezuela? E ficou todo mundo chocado. Tipo, gente, mas da onde isso? Era oficial a foto, não era AI, não. É isso, você tem razão. Então, assim, eu acho que no fim do dia, na loucura dele, e por outro lado, assim, imagina a galera na Venezuela que tiraram Maduro, agora o governo tá de joelho fazendo o que os Estados Unidos quer, também tirar aquele governo e colocar outro que os Estados Unidos não tem nem como fazer isso nesse momento, porque é aquela coisa, né? Ah, que legal, Estados Unidos, qual é o próximo passo? Cri-cri, cri-cri, não existe. Então eu acho que eles estão meio desesperados, assim, tentando fazer o que é possível, né? E aí não é racional com o Trump, né? É tipo Tim Cook indo lá meio que de joelho, dar uma placa levar em cima de um negócio de ouro de 24 quilates e não sei o que lá, para ter uma foto off de olha como estão todos, sei lá, entendeu? Mas bom. Enfim. E até falando de inflação, né, assim, continua tudo aí no Irã acontecendo, né, e eu também até fui puxar um pouco algumas coisas do Irã interessantes, e o Irã
até ter a Revolução Islâmica de 79, era sempre foi um povo, né, os persas e tudo, super cultos, né, tinha universidades de ponta, tinha um intercâmbio com a Europa, com os Estados Unidos, Teherã era super cosmopolita, cinema, arte, debate intelectual, mulheres das universidades, ciência, imprensa, tudo à sua maneira moderno. Depois que teve a Revolução, isso tudo mudou, né, mas uma coisa que eu estava ouvindo também essa semana e interessante é o quanto o Irã continua tendo uma população muito jovem, né, que é algo interessante. E a gente estava falando da inflação e tudo começou com descontentamento, porque os preços subiram muito e pela inflação. Parece que desde 2019 tinha aproximadamente 30% de inflação por ano, então super altas, com sanções. E tem essa população jovem com VPN, com Starlink, com coisas assim, querendo modernização. Então é interessante também, né, o quanto tem esses jovens que acabam, por mais que sejam culturas fechadas, muitas vezes tendo acesso a tudo isso, e a gente precisa ver como vão ficar as coisas aí, né? Acho que tem todo esse dilema do que vai acontecer lá. Alguns dizem que a coisa está melhorando, não sei o que você tem ouvido também, Dea, mas essa é outra coisa. E os Estados Unidos está começando muita coisa ao mesmo tempo, né? Porque tem isso na Venezuela acontecendo, tem a discussão da Groenlândia, tem isso de Irã, mas por outro lado, eu acho que quando você fala de Venezuela e quando você fala de Irã, dentro dessa narrativa que o Trump gera para ele mesmo, por isso que eu puxei esse assunto depois da gente falar aí, né, do Nobel da Paz, é ele falando, né, ele vai virar e vai falar que derrubou 2 ditadores, por mais que não tenha mudado nada aparentemente até agora na Venezuela e não sei o que vai acontecer no Irã. Mas ele está começando a querer, né, fazer um monte de coisa. Eu acho que tem uma preocupação, né, e um egocentrismo aí, né, uma vaidade de qual que é o legado que ele vai deixar no mundo. Então, vamos ver. Eu acho que, por enquanto, de muita instabilidade, muita imprevisibilidade, muito medo, né, muito medo, principalmente nos países onde ele está ensaiando, né, invadir, enfim. Mas acho que mudando de assunto aqui para a gente terminar o nosso podcast de uma forma mais leve. E o agente secreto, hein, Fê? Você estava nosso amigo secreto. Nosso amigo secreto? O agente secreto, não, foi maravilhoso, né? Foi. Maravilhoso. Sabe que aquela eu comemoração deles dançando, sambando. Samba, né? Muito foi legal. Assim, de muito legal. lavar Deu muito alma, orgulho. Né? Foi. E eu fiquei pensando, né, o quanto, desde do Ainda Estou Aqui, na verdade, se parar para pensar, foram 2 filmes bem políticos, né? Os 2 filmes que brilharam aí, que fizeram o Brasil brilhar. E é interessante porque 2 filmes políticos num momento de mundo em que se discute muito a questão da democracia, né, de governos ditadores, né? Então é como se o cinema tivesse também mandando um recado para a sociedade, né? Eu acho isso bem interessante. No caso do Golden Globes, e a gente fez uma aula na Oxygen sobre o Golden Globes, porque a gente trouxe a Paula Jacob, que é a nossa consultora para temas, né, ligados a conteúdo de cinema e literatura. A Paula faz parte do corpo votante do Golden Globes e ela estava falando sobre o esforço da instituição para se tornar mais diversa, para ter representantes de vários lugares do mundo. E por isso que a gente viu tantos filmes estrangeiros premiados, não necessariamente na categoria de filmes internacionais, né? Acho que na categoria de melhor filme, inclusive, tinha dos 5 ou 6 indicados, metade eram filmes internacionais. Então isso mostra um esforço, né, intencional, né, da entidade para trazer representantes de vários lugares do mundo para que a gente tenha realmente um prêmio mais diverso, tenhamos acesso a outras vozes, a outras perspectivas de mundo, né? E eu acho isso muito, muito interessante.
O que eu queria só comentar também é que, para quem ainda não viu O Agente Secreto, eu acho que ele já deve estar entrando aí no streaming, mas eu vi no cinema, acho que por enquanto só está no cinema, e me chamou a atenção, quando eu entrei, que o filme demora muito para começar e fica, não sei, talvez 2, 3 minutos só passando aqueles letreiros iniciais, né? Com todas as logomarcas de todos os parceiros e todos os apoiadores desse filme. Assim, a indústria, né, o que tem a cadeia produtiva de um filme como esse é tão grande, né? E é uma indústria tão importante para o mundo, a indústria criativa, a indústria da cultura. E me chamou a atenção que eu diria que praticamente, assim, quase todas, mais da metade desses apoiadores e produtores e patrocinadores, enfim, que fazem parte dessa cadeia desse filme, eram estrangeiros. Esse foi um filme que já nasceu, já foi concebido para ser um filme vencedor. E eu acho que isso é uma mudança no cinema brasileiro que a gente precisa prestar atenção. Acho que desde do Ainda Estou Aqui, que também veio de uma articulação internacional muito grande, né? O nosso cinema, ele chegou num outro patamar. Então, hoje, os filmes brasileiros já contam com um aparato, né, profissional de primeiríssimo mundo, né? A gente tem produtores que colocam esses filmes nos grandes circuitos, nos grandes festivais, bancam uma campanha que não é bolinho, né? A gente vê o trabalho desses atores, o trabalho do Kleber, o trabalho de toda essa equipe que não para, né? Eles ficam meses antes do início da temporada de premiações, dando coletiva, fazendo capa de revista, dando entrevista, fazendo, né, o filme ser conhecido dentro e fora do Brasil, e que é quase que um trabalho tão grande quanto fazer o filme. Eu diria que promover o filme hoje é um trabalho quase tão exaustivo e crucial para o sucesso dele quanto fazer o filme, né? Então, assim, eu só queria dizer isso, assim, como me deu também muita alegria, muito orgulho ver um filme nacional que já nasceu, assim, preparado para o sucesso. Maravilhoso, Dea, concordo. E até uma das falas que eu ouvi do Kleber foi, não sei se foi do Kleber, acho que foi do Wagner Moura, mas falando, né, eu espero que nesse momento um próximo filme esteja sendo feito, né, para continuar tudo isso. Mas muito o que a gente comentou semana passada, né, assim, acho que além da qualidade dessas produções, o sucesso que está acontecendo é pelo Brasil ter uma história que hoje para os Estados Unidos e para o mundo é tão relevante, né, de ter vivido uma ditadura, da luta pela democracia e de mostrar de alguma forma para os Estados Unidos que algumas coisas que eles take it for granted, né, então ali tem que ser protegidas, né? Total. Ideia para fechar esse... Não, comenta se tem uma coisa adicional. Não, eu só ia falar que outra coisa que me chamou a atenção numa das falas do Wagner Moura, não agora durante a repercussão do filme, mas começaram a vir, né, a aparecer entrevistas antigas dele. Ele é um ator que se posiciona politicamente assim, de forma muito contundente, né? Mais que a Fernanda, eu acho, bem mais que a Fernanda Torres. Ele tem um posicionamento político bem, bem ativo, né? E ele fez uma fala que eu fiquei muito assim tocada, né? Que ele conta que ele é fruto das leis de incentivo à cultura. No momento assim que a gente ouve às vezes essas discussões sobre o quanto essas leis são leis para, enfim, para manutenção de uma comunidade, uma parcela da população que não produz e que fica só recebendo dinheiro do governo e recurso. Eu acho que vale a pena pensar um pouco nessa safra, por exemplo, de atores que a gente teve, né? Ele mesmo falou, Wagner Moura, Lázaro Ramos, Vladimir Brista, todos fruto de leis de incentivo à cultura. Um país que não tem leis de incentivo à cultura, um país que não tem dinheiro, verba para a cultura, nunca vai crescer. A gente precisa
dessas leis. A gente precisa, tudo bem que elas podem não estar sendo aplicadas da melhor forma, pode ser que a gente tenha aí 1000 críticas à forma como elas são feitas, mas graças a leis como essa, a gente tem uma cultura pujante no Brasil, né? Essa cultura que está aí agora, mostrando para o mundo, não só no cinema, mas na música também. Eu acho que a gente tem muita coisa boa para se orgulhar, assim. Ideia para a gente terminar, acho que 2 tópicos aqui, um pouco mais de tecnologia, mas que eu acho que vale a pena serem comentados, né? Primeiro, o Grok, que a gente falou semana passada. Acho que a coisa continua, está crescendo. Está começando agora uma pressão grande até para que as lojas, né? A loja da Apple, de aplicativos, do Google, tire esses apps do ar, esse app do ar. Então, acho que tem muita coisa acontecendo aí. Isso é uma matéria interessante na The Atlantic essa semana também, falando como no fim do dia esse caso todo só é uma parte, né, do que está acontecendo, porque o Grok despia essas mulheres com IA, né, primeiro, não é um bug isolado, né, é um stress test de como a internet sempre foi, né, com uma infraestrutura, uma forma de recompensa à objetificação das mulheres, à impunidade. Então, acho que tem algumas coisas interessantes para a gente refletir no meio disso tudo, que existe nessa percepção, e ainda mais depois de que a ferramenta paga continua fazendo, de que qualquer pessoa, né, qualquer homem rico, ainda mais o homem mais rico do mundo, né, ele pode tirar roupa de pessoas reais, inclusive crianças, com foco especial em mulheres, e isso entra nessa situação de humilhação, ameaça, que acaba sendo escondida atrás da liberdade de expressão. E acho que a pressão política está crescendo bastante, né? Então, não só de bloqueio dessas lojas, mas alguns países realmente começando a regulamentar isso, e espero que este caso sirva, porque muitas vezes precisa ter uma crise mais séria, né? Muitas leis que existem no mundo aconteceram depois de casos graves que levaram a população a se mobilizar, mudar as coisas, os políticos. Então, que isso possa ser um stress test, apesar do o quanto o flood zone está alto nesse momento para isso, né? Perfeito, acho que tem mais é que crescer a pressão mesmo, tem que deletar esse app. A gente nunca gostou de usar Grok, sempre falamos isso aqui, né? A gente já falou de tantas AIs. Eu nunca nem instalei. Eu nunca nem instalei, odeio. Também não. Só de Nunca saber usei. de quem é, eu falava, gente, eu sei de tanta coisa sobre esse, que é melhor assim, eu não quero nem chegar perto. Então, pra mim, nunca... Então, acho que tem mais é que crescer mesmo a pressão, e esse é o mínimo que a internet precisa fazer, sabe? Que os governos precisam fazer com a internet. O mínimo de regulação que a gente tem que ter é isso. E até antes do governo. É isso, assim, a Apple tem que pegar, se é um app que cria conteúdos, né, que são de deepfake, de coisas assim, né, se tivesse alguma coisa ali de pedofilia, o que tá fora da política, tem que bloquear. A Kara Swisher tá começando uma super campanha em relação a isso, tem que bloquear o Grok. Então, acho que tem mesmo, mas assim, veja, qual é a dificuldade do governo fazer isso? Isso não precisa, você não precisa ser um técnico, porque o problema dos governos é que eles não entendem óbvio, muito né? bem como as coisas funcionam, mas isso é tão óbvio, que a primeira lei podia ser essa, pronto. Exato. Começa um ato com isso aí, pronto, começa, sai da estaca zero. E a última notícia que eu acho que veio essa semana é que o ChatGPT vai fazer o primeiro teste com publicidade. A gente já esperava que isso em algum momento acontecesse. Esse teste vai acontecer no mercado americano, num primeiro momento. Ele vai testar anúncios no ChatGPT. Quem vai ver os anúncios são os usuários logados no plano gratuito ou no plano do ChatGPT Go, que é um plano que custa $8 por mês. Eu sou Plus, então quem é Plus, Pro, Business, Enterprise não vai ver, então eu não vou ver. O formato desses alunos vai ser no rodapé de respostas relevantes, claramente identificados e separados do chat. E segundo a OpenAI, eles não vão influenciar as respostas do ChatGPT.
as conversas não vão ser compartilhadas com anunciantes, os usuários vão poder desativar personalização de anúncios, não vai ter anúncios para menores de 18 anos e não vai ter anúncios de temas sensíveis como saúde mental e política. E o motivo é estratégico, é diversificar a receita, ampliar acesso e subsidiar os altos custos de infraestrutura de IA. Então, o que a gente já esperava está começando a acontecer. Eu acho que está começando a acontecer com os cuidados que a gente esperava que a gente iria ouvir da OpenAI, que é dividir claramente, falar tudo isso, mas vamos ver, conforme a pressão, né, por custo, por tudo isso, vai acontecendo o caminho que isso toma. Talvez a Meta um dia tivesse sido... Acho que a Meta nunca foi tão cuidadosa assim. Talvez um dia tenha sido. Mas a gente já viu muitas empresas que ao longo do tempo acabam saindo um pouco do rumo. Então, acho que essa é uma notícia relevante também para a gente comentar aqui. Super bem lembrado, Fê, porque isso marca realmente uma nova era. Assim como a Netflix também começou a ter ads, chega uma hora, gente, que eles fazem as pazes com a realidade, né? Não dá para viver de assinatura só de cliente, o corporate também não decolou como eles imaginavam. Gente, assim, a gente sabe, a gente já falou aqui no Duplo Clique muitas vezes, o custo de treinar essas AIs, o custo de manter esses sistemas up-to-date é gigante, né? Por isso que essa é a última cartada, talvez, da OpenAI, né? Porque a gente já falou aqui que o Google, que também hoje está correndo atrás com o seu Gemini, ele tem outras fontes de renda, né? Ele pode tirar dinheiro de outras cestinhas para colocar na IA generativa, no Gemini, né? A OpenAI subsidiar e garantir que isso exploda, né? Assim como o nosso amigo Grok também, assim como, sei lá, o Copilot da Microsoft, são empresas que começaram a desenvolver a IA generativa depois de fazer dinheiro com outras coisas. Não foi o caso nem da OpenAI, nem da Anthropic, né? Tenho que falar isso também, embora eu torça muito pela Anthropic, torça muito pelo Dario Amodei, e tanto que eu espero vê-lo semana que vem em Davos, ele também não tem muito de onde tirar dinheiro. Eles estão também numa corrida aí que é muito, muito complexa para todos eles, né? Então, quem tem outras fontes de renda vai acabar saindo na frente. Verdade. Então, vamos ver para que lado vai. Eu acho que a maior preocupação vai estar claro ou não, né? Eu vou fazer uma pergunta, qual é o melhor, sei lá, o que é a última coisa que talvez eu tenha pesquisado, né? Qual é o melhor hotel? Ou qual é o melhor produto X ou Y para tal coisa? Isso daqui vai, de repente, ter uma recomendação que foi influenciada por um anúncio pago, né? Então, acho que esse que é o grande ponto. E acho que é mais ou menos, eles estão seguindo um pouco da filosofia do Google, que é o que anúncio vai estar claramente como anúncio, mas a gente sabe que tem forma, no Instagram, né? No mesmo certo. Jeito. No mesmo jeito que tem o céu do Search Engine Optimization, né? De como que você faz conteúdo para aparecer na parte orgânica, e já tem gente fazendo conteúdo para aparecer lá no ChatGPT, como que isso tudo se influencia. Mas quando a gente vai para o mundo da Meta, tá tudo misturado, né? Tudo. A gente está vivendo esse mundo dos influenciadores que também não dizem que estão fazendo um publi e no fundo estão. A gente já viu isso acontecer muitas vezes. Acho que vamos ver como é que eles vão se desenrolar com isso, mas eu acho que eles estão pisando num terreno bem caudaloso aí, uma areia movediça. Vamos ver como isso vai se desenvolver. Mas eu não sou muito otimista, não. É isso aí, Dea. E assim terminamos mais um Duplo Clique, né, amiga? Já tá tarde da noite aí em Madrid, estamos gravando sábado. Aqui no Brasil, 17 de janeiro, são 8 horas. E aí são 11 horas, certo? Meia-noite. Mas foi a hora que deu, gente. Porque amanhã de manhã eu já começo a minha peregrinação para chegar em Davos. Então, era hoje ou não era hoje? Não era mais essa semana. E semana que vem, vamos ver. A gente vai ter que ver aí na nossa agenda quando é que vai caber esse Duplo Clique. Sou toda sua, minha agenda tá fácil. Muito obrigada, Dea. Vou falar em nome de todos os nossos ouvintes por estar à meia-noite gravando pra gente. E lembrando, gente que esse é um projeto assim, do coração, né, Dea? Ganhamos nada
por isso. Pelo contrário, investimos no maravilhoso trabalho do MIG para nos ajudar nessa jornada. E até no microfone novo meu aqui, ó. Microfone também. Novo, que esse é um portátil para poder levar Exato. em viagem. Que depois da gente gostar daquele Shure maravilhoso, não dava para voltar para um microfone da Apple. Então eu acabei até investindo no microfone novo aqui, gente. E nós não Miguel somos tá como falando, a OpenAI, né? A gente não vai ter anúncio, tá vendo? Pelo Tá menos vendo? não por enquanto, né? E o Mig tá falando, aproveita e pede para seguir no YouTube. Se você está nos ouvindo no YouTube, dê like, se inscreva. Se você está ouvindo no Spotify, faça um review falando que você adora. Conte para um amigo, porque nós somos regados pelo amor e a audiência, né, Dea? E assim, seguimos em frente. Muito bom esse final, turma. Ótima semana para todos. Apertemos os cintos, né? Porque semana que vem vai ser cheia de novidades. Tenho certeza que da Voz vai sair muita notícia. E espero conseguir cobrir tudo para a gente poder comentar na semana seguinte. Maravilhoso. Vamos ter você lá em loco e eu aqui lendo a repercussão do que está chegando. Então, é ótimo ter esse complemento. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau.